Banqueiro brigando? Gostoso demais, hein? Banqueiros enquadram Roberto Campos Neto. De acordo com eles, em almoço na Fiesp, o ex-presidente do Banco Central prevaricou no assunto Banco Master, tá? Esse aqui é muito simples, eu não vou ler matéria, nada, eu vou fazer um react, tá? É um react de um vídeo lá do 247, tá? Do Cortes 247, para ser mais preciso. Vamos colocar na tela aqui e vamos ouvir juntos, tá? Os principais banqueiros do país avaliam que o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pode ter se omitido diante do agravamento da crise do Banco Master. Aí eu tenho a obrigação de fazer um questionamento. Se omitiu ou foi cúmplice? Perguntas. A percepção foi relatada em conversas reservadas durante o tradicional almoço de fim de ano da Febraban, segundo reportagem de Raquel Landim, publicada pelo jornal Estado de São Paulo. Febraban, tá? O que é a Febraban? Federação Brasileira dos Bancos. Simplesmente o Sindicato dos Banqueiros. Por quê? Porque com o advento da convenção coletiva, com o advento da consolidação das leis do trabalho, a CLT de 43, lá se dizia que acordo coletivo se assina de sindicato para sindicato. Sindicato com sindicato. No caso dos bancos, o sindicato dos bancos é a Febraban, Federação Brasileira de Bancos. Lá sentam na mesa de negociação Itaú, Santander, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, enfim, os maiores bancos do país, representando bancos menores também. Do outro lado, quando o assunto é relações de trabalho, senta os sindicatos de bancários do Brasil inteiro, representados pela Contraficut, né? E, às vezes, também pela Contec, que é outra central sindical, outra central de sindicatos de bancários, tá? Então, o sindicato dos bancos, tá? O sindicato dos banqueiros, é quem está dizendo que o Campos Neto foi leniente, fez vista grossa ou se omitiu. Palavras brandas, para talvez não insinuar que pode ter sido cúmplice do caso do Banco Master, tá? Ouviu executivos do alto escalão do setor. O caso ganhou evidência após a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro pela Polícia Federal na semana passada. Vorcaro era dono do Banco Master e foi preso no aeroporto ao tentar deixar o país. Ele é acusado pela venda de títulos de crédito falsos. Logo nos primeiros relatos, os banqueiros destacaram que tanto o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, quanto a própria Febraban enviaram alertas formais ao Banco Central quando ele era presidido por Campos Neto, apontando o aumento acelerado das vendas de CDBs de risco elevadíssimo feitas pelo Master. Vejam, esse tipo de alerta quem deveria emitir é o próprio Banco Central e o Conselho de Valores Mobiliários, a CVM, tá? Que é quem deveria fiscalizar as movimentações bancárias, as movimentações financeiras de empresas, de pessoas, enfim. O COAF, o Conselho de Atividades Financeiras. Essas são as entidades que deveriam estar atuando e notificando o Banco Master para esclarecer sobre essas transações. O que aconteceu aqui foi o caminho inverso. Os bancos detectaram essas transações atípicas e notificaram o Banco Central. Olha como isso é grave. E o Banco Central não fez nada, fez a egípcia, ficou em silêncio. Ainda assim, afirmam que Campos Neto viu o problema surgir, crescer e nada fez, levando alguns a mencionarem até possível prevaricação. Segundo o Estadão, a percepção entre os executivos é de que Campos Neto teria se exibido da responsabilidade por estar comprometido com um grupo político. Olha aí, quem diria, hein, Febraban? Quem diria que financiar a extrema-direita, a direita, o bolsonarismo, né, acabaria causando que vocês teriam aí um gestor do sistema financeiro comprometido politicamente com o grupo deles, bolsonarista? Quem diria, né, Febraban? Poxa. O ex-presidente do Banco Central é muito próximo do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que por sua vez tinha ou tem boas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro. O rombo do caso Master que... É mais do que boas relações, tá?
Nós estamos vendo hoje uma possível crise institucional acontecendo no Brasil que não tem relação com ideologia. A relação é com a prisão do Daniel Vorcaro. Ontem nós tivemos a sanção de um projeto histórico de décadas que nunca tinha andado e que nesse governo andou por articulação do presidente Lula, que foi a sanção do projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Hugo Mota e Davi Alcolumbre, eles deveriam estar lá e seria de grande valia para eles estarem lá participando desse evento. Eles poderiam tirar uma casquinha política disso, dizer que, nós trabalhamos para que isso acontecesse. Eles se retiraram e não participaram. Hugo Mota, por sua vaidade, seu ego ferido, como sempre. Mas, Alcolumbre, há uma suspeita de que ele está indignado e tentando atrapalhar o governo de todas as formas por conta dessas operações da Polícia Federal sobre o Banco Master que levaram à prisão do Daniel Vorcaro. Não dá para cravar essa possibilidade, mas é uma grande possibilidade, um grande burburinho que roda em Brasília, porque tem muitos parlamentares, tanto do PP quanto do União Brasil, que é o partido do Alcolumbre, que vão cair, vão ser implicados nesse escândalo do Banco Master. Lembrem, PP e União Brasil estão criando uma fusão, estão criando a Federação União Progressista. Tá? E nada mais é do que a volta da Arena. Né? Se a gente for buscar o histórico de cada partido, como é que eles fragmentaram, como é que eles unificaram, como é que eles reunificaram, a Arena fica refundada com cara de centrão. Tá? Mas, assim, tem muito político ligado ao Ciro Nogueira, ao Antônio Rueda, que podem estar implicados nesses escândalos do Banco Master. Um dos maiores medos em Brasília hoje é porque o celular do Daniel Vorcaro foi apreendido. E lá pode-se voar cobras e lagartos dentro daquele celular quando começar a vir a público. Esse é o maior medo dos políticos de centrão nesse momento, tá? E por isso está havendo tanta pressão, inclusive pauta-bomba em cima do governo federal. E essa birra do Alcolumbre e do Hugo Mota, inclusive, também. Por, enfim, criando rusgas com o governo, tentando pressionar, tentando dificultar o trabalho. Qual é que é a diferença? Eles esqueceram que eles não estão sob o governo Bolsonaro. Bolsonaro interviria na PF, trocaria o chefe da PF para abafar esse caso. Lula? Não, senhor. Não aqui, não no meu turno. O Lula e a Dilma sempre deixaram a polícia trabalhar. Tanto que foram, inclusive, prejudicados por isso. O próprio Sérgio Moro já deu declarações dizendo que a Polícia Federal, a Justiça, o Ministério Público sempre tiveram muita autonomia nos governos Lula e Dilma. Tiveram tanta autonomia que puderam começar a combinar sentença, né, seu Deltan Dallagnol, né, seu Moro. Mas ainda assim, os governos Lula e Dilma nunca interviram nesse processo. E agora, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, mas principalmente o Alcolumbre, aparentemente está numa rusga com o governo federal, tentando pressionar por essa questão do Banco Master. Mas daí o governo lava as mãos, olha, os órgãos de investigação e de justiça são autônomos. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só aponto do diretor-geral da Polícia Federal. O resto é com eles. Então, tem muita coisa para vir à tona nessa história, tá? Vamos continuar aqui. Chega a 41 bilhões de reais, só reforçou as críticas sobre a falta de ação tempestiva. Para boa parte do mercado financeiro, a inação contribuiu para que o problema ganhasse proporções inéditas. Veja agora trecho de entrevista do jornalista Joaquim de Carvalho com o economista José Luiz Oreiro, que foi um dos primeiros economistas a apontar a gestão temerária do Banco Master. Ilha, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite. Então, não era, eu vou passar para você, mas não era uma profecia ou não era um achismo, né? Naquela ocasião você analisou e disse, no mínimo, gestão temerária. Passa a palavra, como é que você viu, então, esse golpe? Eu até corri um sério risco, Joaquim, de levar um processo. É verdade. Porque depois uma amiga minha
que é economista e advogado, fala, pô, gestão temerária é um negócio meio complicado. Você falar aí para a imprensa, cuidar para não levar o processo. Tá? Mas, enfim, Joaquim, assim, tem coisas que são meio que auto-evidentes. Né? E quando você vê, quer dizer, meu interesse pelo Banco Master, ele veio de uma reportagem da revista Piauí, acho que de outubro de 2024. Acho que foi a primeira reportagem que chamou atenção, e a revista Piauí tem esse mérito de fazer reportagens enormes, que às vezes até cansam o leitor da extensão da reportagem, mas uma reportagem bastante profunda, né? E quando eu vi aquilo ali, eu falei, olha, isso aqui não está cheirando bem nem um pouquinho. Quer dizer, vamos entender qual é a natureza do problema. Né? Que o resto, eu acho que se derivou da natureza essencial do negócio do banco. Né? Quer dizer, o Banco Master foi um banco que era praticamente irrelevante até ser comprado pelo Daniel Vorcaro, inclusive ele tinha outro nome, mudou de nome, e assim, em 3 anos, bum, explodiu e virou um banco que começou a chamar a atenção do resto dos bancos, né? E particularmente do Fundo Garantidor de Crédito, pelo seu ritmo de expansão. Né? E qual era o negócio do banco? O negócio do banco era captar recursos por CDB, pagando muito acima das taxas de mercado. Você fala 140% do CDI. O CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, é a taxa de juros que, na média, os bancos captam recursos. Né? Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou parar por aqui para vocês entenderem a falcatrua do Banco Master, tá? Vou colocar aqui, ó, CDI hoje. Taxa média do CDI hoje é 14,90 ao ano, tá? É a cotação de hoje do CDI. Por que essa taxa, tá? Isso aqui é calculado com a flutuação da taxa Selic. Sempre que há movimentação na Selic, né, há movimentação no CDI. Então tu tá falando em 14,90 ao ano, tá? Aí tu coloca 140% em cima disso, tá? 14,9 vezes 1,4. Tá remunerando a quase 21% ao ano uma aplicação. Aonde fica o lucro do Banco Master nisso? Ele estava emitindo título de crédito podre. Então, o CDI é a taxa de mercado. Então, basicamente, se a gente for botar em termos mais simples, pirâmide. Ele pegou o dinheiro e não tinha como devolver se sacassem, tá? Esquema de pirâmide. Começa assim, o que começa a parecer estranho? Quer dizer, um banco está muito acima da taxa de mercado. O que a teoria econômica e a experiência histórica mostram é que, via de regra, bancos ou instituições financeiras que estão captando recursos a taxas muito acima da taxa de mercado é porque, das duas uma, ou estão com problemas de liquidez ou estão investindo em ativos muito arriscados. Né? Então, quando você olhava para o lado do ativo do Banco Master, quer dizer, o que o Banco Master fazia com esses recursos? Ele aplicava em precatórios, quer dizer, precatórios são dívidas reconhecidas judicialmente, no geral do governo com alguma empresa privada, né? E que, portanto, vão ser pagas, né? Só que sabe Deus quando. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes uma empresa que tem um precatório para receber do governo federal, ela quer antecipar o pagamento. Então, ela vende o direito do precatório no mercado secundário. E os bancos compram, todos eles, Itaú, Bradesco, todo mundo compra esse negócio. Não tem nada de ilícito nisso. Tá? Você está simplesmente antecipando o pagamento, porque a empresa muitas vezes não pode esperar. Né? Tem funcionário para pagar, tem conta para pagar, e então ela antecipa aquele recurso. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, quando você está aplicando boa parte dos seus recursos em precatórios, você está aplicando um ativo ilíquido. Ou seja, um ativo que você não sabe quando o precatório vai ser pago. Pode ser pago amanhã, pode ser pago mês que vem, pode ser pago daqui a um ano, pode ser pago daqui a 2 anos. Então, o precatório tem um problema de liquidez. Além disso, a segunda coisa que o Banco Master fazia era aplicar em empresas em estado semifalimentar. Né? Então, você tem um monte de empresas que estão ali quase na beira da falência, e vai lá o banco, compra a empresa e tenta recuperar. Tem algo de errado intrinsecamente nisso? Não. Quer dizer, você pode conseguir recuperar a empresa, então você comprou a empresa por 10, a empresa se recupera, você vende ela por 100, e aí você teve um lucro fantástico. Então, veja, isso em si não é errado. Tá?
O problema é não diversificar o risco. Tá? Quer dizer, qualquer banco, tá? Lógico que o Bradesco, Itaú, etc., eles têm na sua carteira, eles têm ali ativos que são um pouco líquidos, tem ativos que são arriscados, mas isso é uma pequena parte do seu ativo. Né? Vamos resumir, tá? Só para a gente não ficar muito tempo preso também no React aqui. Basicamente, tá? O que essa gestão do Banco Master estava fazendo era só investindo em aquisições de alto risco. Empresa falida, precatório para daqui a muito tempo, e estava captando dinheiro, sabe de onde? De prefeituras e estados. Ela tinha fundos de previdência de municípios inteiros. O Banco Master estava com dinheiro aplicado de fundo de previdência de servidor público velhinho, gente. Olha como isso é perverso. E eles estavam fazendo essa gestão aventureira, fazendo basicamente um tigrinho financeiro com o dinheiro dos servidores públicos tão suado para tentar construir o seu fundo de previdência para aposentadoria quando chegasse a sua hora. Tá? O grave, o mais aviltante dessa história toda é os órgãos de controle do sistema financeiro nacional poderiam estar atuando e emitindo alertas e questionando o Banco Master com a batuta, sob a batuta do Banco Central, do Campos Neto. O que aconteceu foi o contrário, que é o que foi relatado aqui no início do vídeo. Os bancos, os banqueiros, notificaram o Banco Central sobre os investimentos e movimentações atípicas do Banco Master, e o Banco Central, sob a batuta de Campos Neto, lavou as mãos e nada fez. Essa é a questão que está colocada aqui. Tudo o que foi feito na gestão do Banco Central do Campos Neto, se for revirar, vai se encontrar horrores com o dinheiro do povo. Essa é a questão. Nós estamos falando de um escândalo bilionário, mais um escândalo bilionário nesse país, em que se ultrapassa em X, em N vezes, qualquer mensalão, qualquer petrolão que se tente levantar em qualquer argumento tosco de internet, e que o Roberto Campos Neto varreu para debaixo do tapete, se omitiu de atuar, não agiu. Por quê? Não sabemos ainda. Mas o fato é, há muitos políticos do Centrão que têm relações estreitas com Daniel Vorcaro e o Banco Master, e muitos desses políticos aplicaram dinheiro, recurso público e recurso de previdência de servidor público no Banco Master. Será que houve uma troca de vantagens? Será que houve benefício para quem levou as carteiras de crédito para esse banco? Agora, isso é o que faz todo o Centrão em Brasília ficar assim, ó, naquele estado que não passa nem o Wi-Fi. Vamos acompanhar o desenrolar desse assunto e vamos ver se vai respingar em quem tem que respingar, como, por exemplo, no Campos Neto, tá? Deixa o seu comentário aqui, o que você acha sobre esse assunto. Não esquece de deixar seu like, a sua inscrição também. E a gente vai acompanhar essa notícia, esse desenvolvimento aí no próximo período, tá?